Agora, Vera, por falar em treta, em confusão, a segunda-feira teve uma nova ocasionada por uma postagem no Twitter. O Supremo Tribunal Federal reagiu a um vídeo postado e depois apagado na conta presidencial. Como é que ficam as relações entre os dois poderes, mais uma vez, né, Vera? Era um vídeo bastante pueril, muito tosco mesmo, Thiago, em que o presidente Jair Bolsonaro aparecia como um leão na savana, cercado por hienas, que eram identificadas com tarjas mostrando partidos políticos, e aí não só os de oposição, como o PT e PCdoB, mas também o PSL, partido do próprio Jair Bolsonaro, e outras instituições, como veículos de imprensa, a OAB e o Supremo Tribunal Federal e a ONU. Aparecia lá o logotipo do Supremo Tribunal Federal, marcando a cabeça de uma das hienas. E aí, no vídeo épico, o leão era cercado, mas chegava um outro leão, identificado como um conservador patriota, que ajudava na tarefa de espantar as hienas. E aí a postagem, numa sintaxe bastante complexa, típica do vereador Carlos Bolsonaro, instava as pessoas a não brigarem e a apoiarem incondicionalmente o presidente Jair Bolsonaro nessas batalhas que ele trava. Um pretexto para pedir essa união em torno dele era justamente a vitória da esquerda em países do continente, como dizer que se o Brasil não se unir, a esquerda vai voltar ao poder aqui, algo que é uma narrativa bastante fantasiosa e muito forçada. A gente está há 3 anos de uma eleição presidencial, a normalidade institucional é vigente no país, então isso provocou muita polêmica, várias reações e foi apagado da conta presidencial. Mas depois de ter sido apagado, houve uma reação muito forte do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, que divulgou uma nota criticando aí os excessos presidenciais, dizendo que a separação dos poderes parece escapar a uma tentativa do presidente de se enxergar como um monarca, como um leão e, portanto, avesso aos controles democráticos. A nota é muito dura. E ela não foi a única reação do Supremo. Os demais ministros cobraram do presidente Dias Toffoli que a corte se posicione oficialmente em relação a isso, porque não é a primeira vez que ou o presidente ou integrantes do executivo se põem a fazer considerações sobre o Supremo. O filho do presidente já falou que bastaria um cabo e um soldado para fechar a corte, e os militares, vez por outra, têm feito manifestações às vésperas de julgamentos da corte. O ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, na época do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula no ano passado, fez uma postagem chamando à responsabilidade os ministros, e agora, nas vésperas da votação do julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância, voltou a se manifestar no Twitter, nesse sentido de que poderia haver convulsão social a depender da decisão do Supremo. Então, os ministros querem que o presidente Dias Toffoli faça uma manifestação definitiva e global a respeito da separação dos poderes, da importância do judiciário e de que o executivo não deveria se imiscuir dessa maneira em questões relativas a outro poder. Toffoli, ele não costuma ser assim, de confrontar os outros poderes, ele tende a buscar mais uma calmaria, buscar uma concertação entre eles. Então, ainda não está decidido se ele fará essa manifestação. Nessa semana, o Supremo não tem sessões, é uma semana de intervalo das sessões. Eles retomam na semana que vem o julgamento da prisão após condenação em segunda instância, e ainda não está decidido se o presidente vai fazer alguma menção institucional a esses episódios, mas o fato é que o clima está bastante acirrado aí entre os poderes. Esse caso da segunda instância ajuda a acirrar, mas a postagem presidencial não foi boa para isso. E a gente fica em dúvida se foi Bolsonaro mesmo que postou, né, Thiago? Porque ele está em um compromisso no Oriente Médio, estava se deslocando, inclusive, na capital da Arábia Saudita no momento em que o vídeo subiu, e aí a gente volta a desconfiar que é o filho que mexe na conta do pai, o que também não é nada salutar numa democracia, você ter o filho do presidente da República decidindo o que vai ser postado ou não no Twitter oficial do presidente, que ele usa muitas vezes para fazer comunicações oficiais de governo. Então, é uma discussão que também ela
não é restrita a esse caso, é uma discussão de fundo mais amplo, que diz também ela de respeito à democracia e que deverá ser enfrentada em algum momento. Tá certo. Vera Magalhães com a participação aqui no Jornal da Manhã. Vera, bom dia de trabalho para você. Estaremos te acompanhando na nossa programação. Até mais tarde. Ótimo trabalho, Thiago, e até mais tarde.